Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E hoje nós vamos falar sobre mulheres, afinal, Dia Mundial das Mulheres. Bom, gente, eu amo falar sobre esses assuntos sociais, de gênero, sempre foi um assunto que me atraiu muito. E hoje eu vou trazer pra vocês 5 livros sobre mulheres de maneiras diferentes. Então fica aí comigo. Se você gosta, por exemplo, de ficções, fique comigo que vai ter indicação de histórias fictícias, vai ter livro tipo autoajuda, livro de pesquisa. Então esse vídeo é para todo tipo de mulher. Bom, vamos lá. Vou começar com esse daqui, chama Submissa, da Fabiana Bertotti, que é uma inspiração para todas nós mulheres, na minha opinião. E eu vou colocar os links de quem eu mencionar nesse vídeo aqui na descrição e os links para vocês encontrarem esses livros se vocês tiverem interesse, ok? Então esse livro aqui é um livro fininho. É muito legal esse nome, né? Bem instigante, né? Submissa, uma pergunta, né? Todos têm um dono. Então, né? Deus e a Mulher é o primeiro capítulo do livro. Vai falar um pouco sobre julgo desigual, sobre sexo, maternidade, saúde e adoração, beleza e vaidade e outros assuntos desse universo feminino. Esse livro eu acho que é uma ótima indicação para quem não tem o hábito de ler. Tem 107 páginas, é bem tranquilo. E ele também é daqueles livros que você pode interagir para refletir. Tem uns espaços, tá vendo? Para você colocar o que você acha, terminar cada capítulo com as suas reflexões a respeito daquilo. Esse é aquele livro para instigar discussões, o que eu acho fantástico, porque a gente realmente precisa confrontar algumas coisas para quebrar alguns paradigmas ou desenvolver a nossa própria visão sobre aquele assunto. Então eu indico muito este livro para vocês, fala especificamente para mulheres, esse aqui é fantástico. O outro livro que eu vou falar para vocês é este aqui, que ficou muito famoso alguns anos atrás, que é o Girl Boss. Que é a história da Sofia Amoruso, CEO do site Nasty Gal, onde ela fala sobre moda. Inclusive tem uma série na Netflix que conta a história dela também, então tá aí indicação pra vocês, um plus, se você não curte muito ler. Vai lá assistir a série da Netflix, quem sabe você se anima e vai ler. Mas aqui ela vai contar praticamente a história dela nessa trajetória da moda, como que ela fez pra criar um dos negócios mais lucrativos no quesito de moda, né, na América. Tem muitos insights que esse livro proporciona pra gente e, na minha visão, vai falar bastante sobre a questão mais empresarial da mulher. Como que a gente se relaciona com essa questão do empreendedorismo da mulher no mercado de trabalho, da mulher como gestora de um próprio negócio. E então conta a experiência dela, é muito legal, porque ela também não era uma pessoa rica, não veio de família rica, teve que se esforçar, né? Ela comprava roupa num brechó e fazia algumas alterações nas roupas. Pensava um pouco diferente, sabe? Thinking out the box. E foi por causa desse recorte diferente que ela conseguiu aí se destacar. Então esse livro tem muitos insights para você que está no mercado de trabalho ou que tem ideias e gostaria de desenvolver seu próprio negócio. É muito legal e a história dela é legal porque ela é uma mulher nova, né? Super nova, quando ela conseguiu chegar nesse patamar de ser bem sucedida naquilo que ela havia se proposto a fazer. Fica aí a dica de Girl Boss, caso você não tenha, né, lido ainda ou não tenha assistido a série da Netflix. Vai lá, porque com certeza você vai terminar esse livro super motivada para começar um projeto. Eu trouxe para vocês um livro, que é esse aqui, Filha das Trevas, que é um conto ficcional que se passa no Império Otomano. Então, além de tudo, temos aí conhecimento histórico dessa época para complementar a nossa leitura. Bom, essa história, eu sei que ele é um calhamaço. Tem 470 páginas. Bom, esse livro aqui foi uma releitura da história do Drácula. Os historiadores especulam que realmente ele existiu e ele foi um governante super famoso. A releitura que a Kirsten White fez foi na versão feminina, então é muito interessante. Vai contar a história da Lada Dragwala, é a filha do Drácula, do Conde Drácula, e do seu irmão Radu, que são então filhos do Conde Drácula, mas com
por causa de alguns interesses políticos, eles são entregues para o reino opositor a eles, né? O reino contra eles, que é o Império Otomano. E eles dois, o pai, tipo, barganha os filhos e eles são entregues para esse império em troca de acordos políticos. Ela é a filha mais velha, então tecnicamente ela é a herdeira do trono. Mas por ela ser mulher, a gente sabe, aquela época e tudo mais, né? Ela é desvalorizada com relação a isso. Só que, vamos dizer assim, ela é aquela filha que o pai queria que o filho fosse, sabe? Ela é forte, ela é guerreira, ela é decidida. E já o seu irmão, Ladu, ele já é um menino mais de boa, ele é tranquilo, ela é guerreira, sabe? Ela luta, ela ama empunhar uma espada. E ela vai, ao longo dessa história, ela vai querer assumir o lugar dela de valor. Outra coisa que é muito legal nesse livro é que ela não é aquela personagem convencional. O livro não descreve ela como uma pessoa bonita, que atrai olhares. Muito pelo contrário, ela é quase que despercebida porque ela é totalmente masculinizada. Isso é algo que eu gosto nesse livro, essa discussão sobre o padrão da mulher, sabe? Ao longo da história vão acontecendo vários plot twists que vão deixando a gente intrigado para o que vai acontecer. E existe uma relação também de amor e ódio com essa personagem, porque ela quebra alguns dos paradigmas. Por isso que eu trouxe esse livro, porque eu acho que ele, até para mulheres como nós, né, do século XXI, que conhecem e entendem sobre feminismo e tudo mais, ela é um pouco incômoda. Pra mim foi assim, e a gente não sabe se ama ela ou se odeia ela, sabe? Ou se não concorda com as atitudes dela. Ela é aquela personagem que vai mexer com esse lado feminino que a gente tem de consciência. Aí, a indicação pra vocês. O outro livro que eu vou indicar pra vocês é um dos meus queridinhos da vida, que é esse livro aqui, Faça Acontecer, da Sheryl Sandberg. Ela é chefe de operações do Facebook, trabalhou como vice-presidente de operações e vendas do Google e ela foi chefe de gabinete do Departamento do Tesouro na gestão do Clinton. Formada em Harvard, essa singela mulher, né? Escreveu esse livro maravilhoso. Eu fiz assim um recorte do coração pra vocês. E esse livro, assim, sério, toda mulher deveria ler este livro. E homens também, porque é impressionante o jeito como ela aborda o assunto da vida da mulher. É, assim, sensacional. Eu não tenho palavras para expressar a forma como ela consegue trazer esse universo, assim, de uma maneira tão realista, tão profunda e verídica, sabe? Tão bem abordada, com assuntos, ela consegue trazer recortes de estudos feitos com relação à mulher em diversos aspectos. Ela faz um misto da experiência própria que ela tem com esses estudos, com as coisas que ela viu de outras mulheres e assim, é fantástico. Também vai ter um recorte um pouco mais para essa questão do mercado de trabalho, já que, né, ela tem muita experiência nesse assunto. Mas ela vai falar sobre a gravidez dela, como que foi, como que era a rotina na casa dela, ela e o marido, pra darem conta das coisas, como era ser a única mulher liderando, estando entre aquele monte de homens, né? Tem um episódio que ela conta aqui que é fantástico. Banheiro, uma coisa assim muito legal, ela tava numa reunião com esses CEOs do Google e ela, né, precisava ir no banheiro, não tinha banheiro feminino no andar onde ela estava, sabe? Sobre vaga de grávidas dentro da própria empresa, sabe? Não, pequenas coisas assim bem singelas que mostram como ainda o nosso mundo é pautado no masculino, no homem, né? E o pensamento da mulher inserida principalmente no mercado de trabalho ainda é muito desprezado. Eu, inclusive, aqui atrás, o próprio Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, o CEO, né, fundador, indica este livro. Ele diz: as palavras de Sheryl vão ajudar todos os leitores, especialmente os homens, a se tornarem líderes melhores e mais efetivos. Olha só que legal. Super, super livro.
por favor, leiam este livro. E o último livro que eu vou indicar pra vocês foi um livro que eu li recentemente. Foi um livro difícil, eu confesso, mas eu deixei ele pro final porque eu acho que de todos os livros que eu apresentei pra vocês, esse tem um recorte talvez mais difícil de ler, inclusive, e difícil de tragar, sabe? E eu tô falando desse livro, O Amor Incômodo, da Elena Ferrante. Ela é uma autora italiana, então olha que legal. Tô trazendo pra vocês aí um pouco da cultura italiana, que é sempre legal a gente procurar autores de outros lugares. E aqui, como vocês podem ver a capa, são duas mulheres e esse livro vai falar sobre a relação entre mãe e filha. Ele é bastante incômodo. Esse livro é realmente profundo. Então vai contar a história de mãe e filha aqui, e é uma história de mãe e filha de mulheres mais velhas. A mãe dela morre em uma morte bastante estranha, e ela tem outras irmãs, mas ela é, vamos dizer assim, a que mais se envolve com a mãe pra descobrir o que aconteceu, e nesse percurso ela vai se confrontar consigo mesma. A um ponto de talvez... eu achei essa capa fantástica depois que eu terminei o livro. Porque ela tem um jogo de figuras que vocês podem analisar também, como se fosse um espelhamento, tá vendo? Ao ponto de talvez, aí vocês que descubram, ela se olhar no espelho, reconhecer coisas da mãe em si mesma. E de muitas vezes julgar as atitudes da mãe, e em outros momentos ela defender a mãe, sabe? Essa onda que existe real no relacionamento entre mãe e filha, eu achei isso impressionante. Pode ser que, como eu sempre falo, né, aquele livro para pessoas experimentadas. Realmente eu acho assim que os livros eles têm momentos que podem ser relevantes para você ou não, né? Dependendo das experiências principalmente. Então, como esse livro fala sobre pessoas mais velhas e tudo mais, pode ser que, né, você não se veja nesse livro, mas eu me vi várias vezes nesse livro. E foi incômodo, sabe? Foi difícil de tragar, de reconhecer, de compreender. Essa questão às vezes da gente julgar a nossa mãe, as atitudes que ela tem, e talvez esquecer que ela também é uma mulher. Eu indico muito pra vocês lerem este livro, porque ele vai falar muito sobre o que é ser mulher, que é ter desejos, que é querer agradar os filhos, que é ter seu espaço na sociedade, a despeito do que as outras pessoas pensem e preguem, sabe? Bom, então é isso. Eu apresentei aqui pra vocês 5 livros que falam sobre mulheres e que falam bem sobre mulheres, que discutem, que não ficam só passando a mão na cabeça, mas que mostram suas feridas, que mostram suas lacunas, suas imperfeições e sua força. As mulheres, é realmente hora sim da gente parar, refletir em quem nós somos na nossa vida e em quem nós temos na nossa vida como mulheres, seja você homem ou mulher. Eu sou muito contente com os avanços que nós temos tido. Tem sido realmente maravilhoso observar que a gente está caminhando sim. Cada vez mais livros como esses que eu indiquei para vocês vão trabalhar em algum cantinho lá dentro do nosso pensamento com relação a essa questão da mulher. Que filmes ou séries ou novelas vai aos poucos nos mostrando um pouco mais de como nossas atitudes talvez não façam tanto sentido. Então eu gostaria de encerrar esse vídeo desejando um excelente Dia das Mulheres para todas as mulheres que assistirem esse vídeo. Vocês são incríveis, nós somos incríveis. Nós temos que nos valorizar, nos unir e não irmos contra os homens. Não é uma briga de forças, né? A nossa expectativa cada vez mais é que o nosso pêndulo cada vez mais alcance o meio, né? O meio termo. E nunca bata tanto nos extremos. E que vocês, homens que assistiram esse vídeo, pensem em ler esses livros. Talvez ajude vocês a verem essas incríveis mulheres da sua vida de maneira diferente. Eu vejo vocês no próximo vídeo com mais livros, cultura pop e tudo que esse canal apresenta pra vocês. Um beijo e até lá!